A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos compartilhar uma porção da palavra que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 51. Nós vamos intitular essa palavra, esse devocional, com uma pergunta: nós somos discípulos de Jesus ou nós somos discípulos da Marvel? Sabe, como tirar de dentro de nós essa síndrome do Elias? Amém? Então abra sua Bíblia, abra a porção da palavra aí em Lucas 9, a partir do versículo 51. A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que, contemplando os dias para a sua assunção, manifestou-se firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para que lhe preparasse pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, que queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Amém? Eu creio que essa porção da palavra de Deus ela é muito elucidativa, ela é muito esclarecedora com essa constante dualidade que há na alma de todo cristão. Sabe, como andar e caminhar com o poder que nós recebemos em Pentecostes. Sabe, nós que cremos nos dons do Espírito, nós que cremos naquilo que foi liberado sobre a nossa vida, mas como também conciliar com o andar como Jesus andou aqui nessa terra. Sabe, aqui nós vemos uma constante pensamento equivocado dos discípulos entre esse poder recebido e o propósito de Deus para todos aqueles que creem, e que em Jesus a palavra que era o verbo se torna encarnada, se torna aquilo que nós devemos exercitar no nosso dia a dia. Sabe, Jesus aqui então repreende a pergunta dos discípulos que dizem: mas você quer que eu pegue esse poder, sabe, e que esse poder recaia sobre aqueles que contrariam as nossas intenções, as nossas vontades, aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós organizamos e arrumamos, e aquilo que é propósito, sabe, aquilo que tem tudo a ver com Jesus. Por quantas vezes nós enfrentamos essa realidade e por quantas vezes nós damos respostas como os discípulos deram. Sabe, Jesus os repreende e fala: olha, não sabeis vós de que espírito sois. Por quantas vezes nós usamos disso, sabe, no evangelismo, com espírito de catequese, com espírito de imposição de uma cultura superior, com um espírito de, sabe, não se importar com o que os outros querem, mas com o espírito de impor o que nós queremos. Sabe, nós não aprendemos a andar com a humanidade de Jesus, Jesus que era Deus. Sabe, a palavra de Deus diz que ele se submete, ele se rebaixa, sabe, ele se humilha e se reveste de carne, de semelhança de carne pecaminosa, e anda entre nós como homem, morre como homem. Embora tenha exercido no seu ministério poder, prodígios, sinais, esses eram apenas sinais de que o reino dos céus estava próximo. Sabe, mas o seu andar aqui, o seu caminhar aqui não foi um caminhar de subjugação cultural, de imposição de estilo. Pelo contrário, ele ia em todos os lugares, ele se conectava com todas as tribos, com todas as culturas, com todos aqueles que eram desejosos por uma palavra de boa nova, e ele nunca impunha nada, ele apenas se relacionava. E o vínculo estabelecido era o vínculo do amor. E por isso ele diz: olha, eu não vim aqui para julgar nenhuma alma, eu vim aqui para salvar as almas. Sabe, por mais que ele tivesse justiça, por mais que o homem seja caído, por mais que tivesse equivocado o desejo dos samaritanos naquela parábola específica de não acolhimento, sabe, mas Jesus diz: olha, não sabeis vós de que espírito sois. E aqui fica um grande ensinamento.
Sabe, nós não estamos aqui para impor uma cultura superior, nós estamos aqui para nos relacionar no mundo através dos vínculos do amor. Sabe, só o amor quebra toda barreira, só o amor quebra tudo aquilo que o diabo tem construído nesse mundo. Sabe, não adianta ter poder, porque poder até os deuses desse mundo também tem. Sabe, os deuses desse mundo enriquecem muitas pessoas, os deuses desse mundo também curam, os deuses desse mundo também apresentam sinais. É só você olhar a história da Bíblia, os magos lá do livro de Êxodo, eles também faziam com que as cobras recolhessem, com que as cobras elas fossem adestradas. Sabe, mas somente o único Deus que nós servimos, o verdadeiro Deus, é capaz de se fazer como homem, morrer como homem, por amor a cada um de nós, para que a obra da cruz tivesse o seu significado pleno. E esse é o chamado para nós caminharmos. Sempre que entrarmos, aonde entrarmos, sempre onde estivermos, nunca devemos estar baseados no espírito de catequese, sabe, daquele que foi enviado para subjugar uma cultura, para apresentar uma grande realidade, nova realidade superior. Não, sabe, nós vamos lá aprendermos a se comportar como eles, e nesse aprender a se relacionar como eles, nós vamos liberando amor. Sabe, Paulo tem pleno entendimento desse papel, e ele diz que ele se comportava como os fracos, ele ia se adequando à realidade de todos os povos aonde ele estava inseridos. Sabe, ele chega na Grécia e ele vê lá um Deus invisível, um Deus que não tinha nome, e ele diz: olha, esse aqui é o Deus que eu sirvo. Tudo para que todos entendessem qual era o propósito divino para aquele povo. Sabe, assim devemos ser nós, nos tirando todo o espírito de catequese, todo o espírito de discípulo da Marvel, que amarra, sabe, que repreende, que determina, que cria vínculos aonde nós vamos nos tornando a própria divindade. Em um determinado momento a nossa loucura vai chegando ao ponto que Deus fica comprometido com o que a gente determina. Sabe, não nós de estarmos andando conforme a proposta do Evangelho. Sabe, eu não sei as aflições que nós vamos passar, eu não sei as dificuldades que serão impostas, mas eu sei o único caminho que dá certo, o único caminho que Jesus ensina, que é o caminho do amor. Por isso ele diz: olha, vira a sua face para receber a segunda injustiça. Sabe, ande mais tempo com aquela pessoa que tem subjugado você. Sabe, apresente uma nova forma, um novo estilo de vida para ela, não através da imposição, não através de enviar fogo do céu, não através do poder que a gente acha que às vezes vem de Deus, mas por muitas vezes esse poder vem dos deuses desse mundo. Sabe, mas o estilo de vida proposto no Evangelho é um estilo de integração, é um estilo de liberar de amor aonde nós estivermos. Nós é que vamos nos moldando. Sabe, nós é que vamos sendo verdadeiramente eclésia. Sabe, a palavra eclésia significa chamados para fora, mas em Roma ele era utilizado para que aqueles que eram enviados para as terras que queriam ser conquistadas, eles conquistassem aquelas terras sem guerra, sem poder, mas apenas apresentando um novo estilo de vida, apresentando o famoso pão e circo romano e conquistando de dentro para fora as cidades que se tornariam cidades do Império Romano. Sabe, esse é o chamado de todos nós. Sabe, cuidado se você tem andado muito pelo poder, se você tem achado que você é um grande Sansão, sabe, dos tempos atuais. Eu queria te dizer que essa unção de Sansão é uma unção para aquele que ainda é imaturo, sabe, para aquele que ainda não aprendeu que a vida cristã é a vida do perder a sua vida, do negar a si mesmo, pelo propósito da cruz, pelo propósito da salvação, pelo propósito daqueles que precisam, pelo propósito daqueles que estão sedentos pela pregação das boas novas. Sabe, que hoje você possa sair daqui, dessa palavra, desse devocional, decidido: eu sou discípulo de Jesus. Sabe, eu não sou discípulo da Marvel, da loucura da religião. Sabe, eu não sou discípulo
de um poder que não me foi dado. Sabe, eu apenas oro porque creio, mas o poder continua sendo do Senhor. Ele exerce poder no propósito dele, e eu sou apenas canal, eu sou apenas que por fé declara no mundo espiritual que por fé tudo é possível. Todas as montanhas podem ser transplantadas de lugares, e por isso eu continuo caminhando com amor, com afeto, com ternura e demonstrando que Jesus é real, porque ele disse: olha, os meus discípulos serão conhecidos pelo amor que um tem pelos outros. Amém? Que você possa ter uma semana abençoada e que você possa se apossar dessa verdade. O que está disponível para a gente hoje é amar o próximo como única alternativa de demonstrar que nós amamos a Deus. Fica com Deus e um grande abraço.